que é beleza? Como definir o que é belo? Há quem diga que a beleza está nos olhos de quem vê, que floresce na singularidade do olhar que a contempla. Mas além de uma estética superficial, beleza é uma conexão profunda com a essência do que é humano. Aquilo que criamos ou concebemos a respeito da beleza estão ligadas às nossas próprias filosofias, nossas crenças e às regras estabelecidas que adotamos ao longo do tempo. O padrão de beleza e aquilo que é considerado belo aos olhos humanos mudou bastante com o tempo. Muito se engana quem pensa que beleza tem a ver apenas com gosto. Tem a ver também com parâmetros, ideias e necessidades de uma sociedade. Ou seja, o padrão de beleza informa o que é bonito e agradável dentro de parâmetros sociais e, a partir disso, cada indivíduo pode dizer se algo ou alguém é de fato belo dentro desse contexto. E assim, o padrão de beleza muda conforme mudamos de época, de lugar e de cultura. Mas como aquilo que definimos como beleza padrão pode ter influenciado nossa percepção do que é bom, agradável, ou mesmo nossa percepção de religiosidade? Beleza. Qualidade daquilo que suscita admiração, combinação de elementos que despertam uma resposta emocional positiva, seja através da visão, audição ou qualquer outro sentido. É uma experiência tanto pessoal quanto universal, um reflexo da harmonia e autenticidade e da capacidade de ver além da superfície. Vemos beleza na natureza, na arte, nas pessoas, na diversidade. A beleza está nos olhos de quem vê, mas também no coração de quem sente e na mente de quem a contempla. Mas por que a buscamos? Por que queremos estar sempre rodeados daquilo que é belo e agradável? Isso já diziam os filósofos gregos, que há três elementos característicos da busca do ser humano. São eles a busca da verdade, ou seja, a compreensão do mundo ao nosso redor e o que é certo e o que é errado, a busca pela bondade, ou seja, não apenas o que é verdadeiro ou não, mas o que me torna uma pessoa melhor e torna os outros pessoas melhores, e a busca pela beleza. Isso não é apenas a compreensão da realidade, não é apenas a aquisição das ferramentas éticas da realidade. É a modificação da realidade para torná-la mais atraente, mais bonita, mais bela. Portanto, a beleza estética e a criatividade são inerentes ao ser humano. A busca por fixar a beleza em pedra e eternizá-la como obra de arte não vem de hoje. Os egípcios tinham desenhos elaborados e os mesopotâmicos criaram luxuosa arquitetura. Mas foi na Grécia Antiga que a arte ganhou riqueza de detalhes e refinamento. Talvez porque os gregos viam a contemplação e a reprodução do belo como valor. A beleza, no entanto, nunca permanece a mesma. O padrão do que é considerado belo muda ao longo do tempo, moldado pelas influências culturais, históricas e sociais que nos rodeiam. Quando estamos falando de beleza, esse é um conceito que tem exigido muita análise. Existem diversos pontos de vista. E para simplificar, poderíamos dizer que a beleza, culturalmente, deve ser entendida a partir dos cânones. Existem cânones e existem filosofias que apoiam os cânones. Por exemplo, na época do Egito, agora nós sabemos com certeza que os egípcios podiam se expressar visualmente de forma realista.
Eles podiam absolutamente fazer uma obra realista. No entanto, eles não fizeram ou não nos deixaram. Eles não se propuseram a nos deixar a produção de obras realistas. Em vez disso, fizeram uma simplificação ou uma estetização do que conceberam. Como dizia Picasso, eles nos deixaram o que pensavam e não o que viam. Portanto, nesse aspecto, isso é evidente em todas as épocas. Os gregos também fizeram isso. Os gregos tinham um conceito diferente de beleza. Naturalmente, suas obras manifestam o cânone derivado da filosofia que possuíam. O que nós acreditamos ou concebemos sobre beleza tem a ver com nossa própria filosofia, nossas crenças e os cânones estabelecidos que adotamos ao longo do tempo, ou que acabamos criando, não é mesmo? Criamos neste século XXI. Não muito tempo atrás, o padrão de beleza estava intimamente associado ao status social. Na era medieval, por exemplo, o ideal de beleza feminina incluía pele pálida e corpos mais cheios. Esses atributos indicavam riqueza, pois sugeriam que a pessoa não realizava trabalhos braçais ao ar livre e podia se permitir uma vida de conforto e alimentação abundante. Mas se pararmos para pensar, hoje a relação daquilo que estabelecemos como padrão ainda é a mesma. Afinal, quem pode alcançar o padrão de rostos harmonizados e corpos cuidadosamente construídos pelas lâminas de bisturis? Mas por que insistimos em criar um padrão para definir o que é belo? Seria talvez uma tentativa de padronizar para controlar? Eu não sei se padronizar, mas fugir. A gente tende a escolher os iguais, os pares. Se você for ver, até teve uma época que começou, não sei se você lembra quando começou a chapinha nos cabelos, você olhava as fotos de formatura de escola, de grupo de escola, as meninas todas com aquele cabelo comprido e impecavelmente liso. Era padrão. Porque nós acabamos nos identificando com aquilo que nós conhecemos, com aquilo que nós vemos cotidianamente. E tendemos a olhar com certa desconfiança para aquele que é diferente. E a sociologia tem até um termo para isso, é o etnocentrismo. Ou seja, é a partir do meu sistema de crenças e valores, da minha cultura, inclusive da minha etnia, que eu vou julgar o mundo. E, obviamente, isso leva a outras percepções, em todos os aspectos. Bom, se a minha cultura é superior, se a minha cor é superior, se a minha língua é superior, então, obviamente, os outros são inferiores. Mas a gente tende a viver entre os iguais. Tende, não que a gente deva. Isso não é, entre aspas, o saudável. Se a percepção de beleza por vezes foi moldada por narrativas e imagens que refletiam contextos históricos, é possível que algumas imagens penetraram o imaginário coletivo mundial, apesar de ser uma representação regional? Mesmo para aqueles que não se reconhecem cristãos, a figura de Jesus é, sem dúvida, uma das maiores personalidades da história. Seus feitos extraordinários hoje levam mais de 2 bilhões de pessoas a se declararem cristãos ao redor do mundo. Os primeiros cristãos cuidaram em não fazer imagens ou quadros de Jesus para não incorrer na idolatria. Mas à medida que o cristianismo se espalhou pelo mundo, diferentes povos, diferentes etnias, tentaram retratar aquele que é considerado por muitos como salvador da humanidade. Diante de tanta diversidade ao redor do mundo, a imagem de Jesus, por vezes, também se tornou diversa. Então você encontra a historiografia da iconografia cristã, da arte sacra, mostra Jesus identificado com chineses, século XIX, com indiano, veja, em culturas onde o cristianismo nem é dominante. Então você tem o Jesus indiano, o Jesus chinês, aí voltando um pouco mais, você tem, na época, século IV, V, Jesus com barba e cabelo liso, um pouco antes, Jesus sem barba, cabelo encaracolado. Então você tem tons de pele diferentes na iconografia. Então Jesus com pele mais escura. Na Etiópia, você encontra nas igrejas mais antigas, representações de Jesus com uma pele mais escura.
As representações culturais de Jesus é um fenômeno completamente compreensível, normal. Você representar Jesus de acordo com o que é um ser humano para você. Nós estamos acostumados aqui a uma determinada aparência. Então eu represento Jesus na iconografia daquele jeito. Isso é perfeitamente normal e aceitável. O problema é a dominação cultural, a imposição. Quando você impõe e quando você transforma isso em algo teológico. Talvez a imagem de um Jesus com traços asiáticos ou africanos te cause surpresa, considerando que aqui no Ocidente, Jesus é sempre retratado com a pele clara, cabelos longos e feições delicadas. Mas se olharmos o cristianismo com sinceridade, não faz sentido que essa figura clássica seja a real fisionomia do Jesus histórico, considerando que ele viveu no Oriente Médio. Ainda assim, o clássico persiste no imaginário coletivo de boa parte dos cristãos e se estende a tudo que se refere ao cristianismo. Mas para entender como uma representação artística regional de um determinado momento histórico se tornou o símbolo do cristianismo, temos que voltar um pouco na história. A impressão que a gente tem é de que a religião cristã, ela pega um avião do Oriente Médio, pega um avião de Jerusalém e saindo dali num voo curto, chega a Roma. E a gente não percebe que há desenvolvimentos históricos do cristianismo muito mais antigos que isso. Mas quando você olha para trás, você vê que o fenômeno não começou como um plano de embranquecimento. O fenômeno é, cada localidade, cada etnia representa Jesus identificado com aquela etnia. O que houve é que a partir ali do século IV, na verdade a partir do Renascimento, isso se torna mais padronizado. O Renascimento foi um período de renovação cultural, artística e intelectual na Europa entre os séculos XIV e XVII. Se contrapondo aos valores da Idade Média, os renascentistas não negaram a religião, mas tentaram dar um caráter mais humano às representações divinas, colocando a si mesmo como o centro do universo e medida de todas as coisas. Com os olhos voltados para a Grécia Antiga na busca pela beleza ideal, a imagem de Jesus passou, então, a ser retratada com características europeias, influenciados pelas normas estéticas da sociedade em que viviam, tornando-o mais identificável com a população europeia da época. Em outras palavras, no Renascimento, artistas passaram a retratar Cristo à sua própria imagem e semelhança. Fosse para que as pessoas se identificassem com a figura de Cristo, fosse pelo uso da criatividade. Fato é que o padrão de beleza europeu atribuiu etnia para a figura de Cristo e a espalhou pelo mundo. A arte renascentista teve um impacto duradouro na iconografia cristã, moldando a imagem de Jesus de uma maneira que refletia mais os ideais e preconceitos culturais da Europa renascentista do que a realidade histórica. Você olha ali do Renascimento do século XIV até o século XVII, XVI, quais são as obras que ficaram famosas, né? Você tem A Última Ceia, da Vinci. Você tem o Julgamento lá de Michelangelo, da Capela Sistina. Nessas obras, essas pinturas, Jesus é branco. Mas não é por uma tentativa de embranquecê-lo, né? Porque o artista, ele retrata aquilo que está identificado com a sua cultura. Agora, isso não quer dizer que não houve campanha de embranquecimento. Houve sim. Só que ela é tardia. Aí sim, vinculada ao sistema, ao comércio de escravos, a essa estrutura argumentativa que justificava a escravidão. No finalzinho do século XIX, em 1895, foi pintado um quadro curioso no Brasil, chamado A Redenção de Campo. No quadro vemos a avó, uma mulher negra com vestes que denotam sua simplicidade e servidão. Ela tem as mãos levantadas para cima, como se estivesse agradecendo por um milagre. Do outro lado, vemos o pai, que olha com orgulho para a criança ao centro. Ele é branco e, ao que tudo indica, é um homem português. Ao centro, vemos a mãe, com traços mais embelezados, como se dizia na época, mais clareados. E ela tem ao colo o objeto central dessa tela, um menino muito branco, com cabelo liso e claro.
a mulher aponta um dedo para o lado, indicando o futuro ao qual a avó agradece. O futuro, o milagre aqui representado, é o embranquecimento. Esse quadro é muito curioso. Ele reflete, sim, nesse momento da história, uma sistemática tentativa de embranquecimento. Então, eles previam nessa teoria de embranquecimento que em um século, em 3 gerações, o Brasil se tornaria um país branco. Se a miscigenação fosse corretamente dirigida. Então, isso houve, sim. Esse é um ponto. O segundo ponto é o colonialismo, a dominação cultural. Então, os países colonialistas, imperialistas, quando chegavam para explorar um povo, para dominar aquele povo, levava também a religião. E aí levava a imagem do Cristo de acordo com a cultura deles, não de acordo com a cultura dos nativos ali. E aí levava o Jesus branco, eurocêntrico, do cabelo liso e olhos azuis. Né? E essa figura foi se tornando cada vez mais padronizada. A figura mais utilizada de Cristo em toda a história é uma pintura de 1940, de um sujeito chamado Warner Sallman, um batista. Ele fez uma pintura chamada Cabeça de Cristo. E é um Jesus com traços brancos, anglo-saxão. Essa pintura se tornou popular e onde quer que as revistas e publicações chegavam, via missionários, essa pintura ia junto. Então, confundiu-se, nesse momento, evangelização com colonização. E eu acho que isso ajuda a explicar esse processo de embranquecimento. É importante fazer uma distinção entre as representações de Jesus e o Jesus histórico. Como falamos ao longo do episódio, foram várias as representações de Jesus ao longo do tempo. Ilustrações estas que, instintivamente, levavam em conta contextos sociais, históricos e culturais para, ao fim, revelar a imagem de um Cristo considerado belo para os padrões da época. Afinal, somos seres que buscam e valorizam a beleza. Mas falando agora do Cristo histórico, de Jesus de Nazaré, filho de José e Maria, que viveu na Galileia e que marcou e dividiu a história, é possível saber qual era sua aparência, seu fenótipo? A resposta mais honesta é ninguém sabe. Agora, existem níveis de probabilidade. Ele provavelmente não era o branco, mas dificilmente ele seria um negro também. Dadas as características de quem habita ali naquela região da Palestina hoje. Né? Nós não temos como saber exatamente como era Jesus. Mas nós sabemos uma coisa sobre ele que a Bíblia nos diz. Ele não tinha beleza nem formosura. Não era alguém que chamaria a atenção por seu porte físico, por seu rosto belo, sua bela persona. Nada disso. Dito isso, chamava a atenção Cristo pelo seu caráter, pela sua postura, por ele ser quem ele era. E ele não fazia acepção de pessoas. Mas provavelmente ele tinha uma aparência comum da época. Porque o texto bíblico isso não é importante para o texto bíblico. Aparentemente Jesus era mais um, etnicamente falando, era um judeu, era comum. Isso não é, na cristologia do Novo Testamento, isso não é algo relevante. Quando tentaram tornar isso algo relevante, deu problema. A teologia nazista, por exemplo, tentou criar um Jesus ariano. Bom, quem é que tem o direito de criar um Jesus de uma etnia A ou de uma etnia B? Isso não é importante para a Bíblia, e eu creio que não deveria ser tão importante para nós. Da mesma forma, o próprio Cristo já foi representado culturalmente, ainda é amarelo, branco, preto, e cada cultura representa da sua própria forma. O que não se pode é massificar e universalizar uma única imagem de Cristo que seja deletéria porque minimiza e porque traz
um desconforto por não identificação. E eu acho que uma reação a isso não tem que passar por isso. Entende? Você não tem que combater uma dominação cultural com outra. Se Jesus foi instrumentalizado como uma figura de dominação cultural, você não combate isso transformando ele numa contra-dominação cultural. Não. Você está usando a mesma arma do opressor, né? Você não combate uma distorção com outra, distorção contrária. Não, a gente combate com a verdade. E a verdade o dado bíblico não traz nenhuma informação relevante sobre a aparência de Jesus. Isso é uma questão meramente, uma construção sociológica, uma construção cultural aceitável, normal, desde que isso não envolva dominação e opressão. Todos devem se identificar com Cristo, porque Cristo veio para todos. Então, se eu imponho que Cristo foi esse aqui, dessa forma, e eu não sou, assim, compatível, entre aspas, do ponto de vista, então, o que significa isso? Para algumas pessoas, nada, porque Cristo transcende tudo isso. Mas para outras, pode ser um muro, pode ser uma barreira, pode ser uma separação. E talvez seja justamente interessante não sabermos exatamente como Cristo foi. Porque nós, enquanto seres humanos, infelizmente somos preconceituosos e utilizamos qualquer naco de diferença para fazer disso uma trincheira e um muro de separação. Somos naturalmente atraídos pelo que é belo e agradável, por aquilo que nos causa admiração. No entanto, ao tomarmos como padrão apenas nossas próprias características, acabamos limitando a definição de beleza, já que beleza não é um conceito rígido, mas uma celebração da variedade infinita da experiência humana. Mas por que é importante viver, conviver e apreciar a diversidade? Esse é um pouco o raciocínio, o caminho que eu acho que as pessoas erram, que, ao se acharem mais abertas, incentivam essas questões mais entre iguais, onde você descarta o diferente e procura o igual. E acredito que nesse sentido, e eu não estou implicando com ninguém, mas estou expressando algo em que acredito profundamente, que é a complementaridade. Em outras palavras, precisamos do que é diferente. Isso tudo em uma criação, em um mundo onde não há nada igual. A noção de igualdade não faz parte da criação em que vivemos. Não existem dois flocos de neve idênticos. Não existem duas células idênticas. Não existem duas pessoas idênticas. Portanto, essa disposição de ser diferente me parece ser muito importante. E, dessa forma, quanto mais eu for capaz de administrar a diferença, mais estarei no caminho da paz, no caminho da harmonia, da felicidade e de minha própria realização em todos os níveis.